Senhores e senhoritas, tudo bem com vocês? Provinha chegando, acabando, sofrimento. E assunto que aparece bastante. Só na prova do Enem já apareceram 4 questões relacionadas a isso. 3 na realidade. Uma outra precisava disso, dessa parte da matéria, só que a resolução não precisava de tanto de entender e usar as equações ali não. Eram outras equações. Então vamos lá, olha só. Bicho, isso aqui é a parte mais tranquila da física. Muita gente, eu já te falei que muita gente tem medo de eletromagnetismo, só que a brincadeira não é tão pesada não. A aula de semana que vem, que provavelmente vai ser mais viajada, a de hoje é de boa. É de boa. Você vê, eu te mostrar o que aparece em prova, véio, e é assustadoramente fácil. Olha só, imagina que eu tenho um campo magnético aqui. Esse campo magnético uniforme, vertical para baixo. Ou seja, tem um fluxo de linhas de campo aqui nesse negócio, que eu apaguei aqui sem querer com o meu dedo. Esse fluxo magnético é representado por esse símbolozinho ali. Beleza, você tem um fluxo magnético descendo ali naquele treco. Agora imagina uma coisa, que eu pegue uma espira, velho, vou pegar uma espira, lembra o que é uma espira? Fiozinho, condutor. Vou pegar um fiozinho condutor e vou fazer isso aqui, olha, colocar aqui assim nesse campo magnético. Como assim, professor? Então, imagina que tem um chuveiro aqui em cima de mim, aqui na minha frente, um chuveiro. Eu vou pegar, e esse chuveiro está descendo água de maneira constante, sacou? Toda a região aqui do chuveiro tem água descendo de maneira constante. Eu vou e coloco essa espira desse jeito. Você concorda comigo? Quando ela está assim, que ó, ela completamente na horizontal, é a maneira que tem a maior quantidade de água passando aqui por ela? E se eu pegar essa espira e fizer assim, não vai diminuir a quantidade de água que passa por ela? E se eu fizer assim, vai passar água nesse buraco aqui dela? Zero. Nada. Mesma coisa eu pegar e fazer isso aqui, olha. Ela está desse jeito. Aí eu vou, olha o que eu vou fazer, hein? Ela está desse jeito aqui assim, só que eu vou diminuir a área dela. Aumentando a área vai passar mais água. Diminuindo a área vai passar menos água. É a mesma coisa aqui, velho. Imagina essa espira aqui desse jeito. Estou colocando ela assim. Então, vou colocá-la dessa maneira aqui para você sacar o que está rolando. Aqui, ó, viaja aqui comigo, velho. Essa espira desse jeito. Sacou? Mole, né? Vou diminuir o tamanho dela. Colocar uma bolinha desse tamanho aqui só. Vou pegar essa espira do jeito que ela estava e vou tombá-la um tiquinho. E vou pegar essa espira aqui e colocar ela completamente em pé. Colocando-a completamente em pé, nós vamos ter isso aqui, velho, ó. Tá claro aqui para nós? Vou chamar essa aqui de situação 1, situação 2, situação 3 e situação 4. Belinho, em qual das espiras tem a maior quantidade de linhas de campo passando por ela? Ou seja, em qual das espiras eu tenho um fluxo magnético, igual eu teria uma vazão, um fluxo de água, se eu estivesse colocando essa coisinha aqui no chuveiro, sacou? Onde que tem uma maior quantidade de linhas, onde tem maior quantidade de fluxo magnético? Na 1, na 2, na 3 ou na 4? Porra, na 1, velho. Então, o fluxo magnético da 1 é a maior de todas. Qual que é a segunda com o maior fluxo magnético? Só você pensar, velho, imagina você enchendo isso aqui de linha. Eu coloquei uma cada, sei lá, 3 centímetros. Você coloca uma no meio aqui assim, ó, no meio dessa, você consegue aumentar a sua percepção. Você iria perceber que nessa que está tombada aqui, tem mais linhas de indução do que essa e tem menos linhas de indução do que essa aqui. Então, essa aqui, entre essas 3, é intermediária. Então, depois, qual que vem? O fluxo magnético na espira 3. Depois vem quem? Fluxo na 2. Depois vem o fluxo em quem? Na 4. Só que o fluxo na 4, você está ligado que não vai passar linha dentro dela. Lembra que eu falei, irmão? Quando eu pegar essa coisa aqui, torcida, que estava assim, coloquei em pé, fluxo pra caramba. Vou diminuindo a quantidade de água que passa nela. A hora que eu coloco assim, irmão, vai passar água nada. Mesmo quando eu colocar assim também, passar nada de água aqui, concorda comigo? De linhas de campo aqui também não. Se eu coloco essa porcaria desse jeito. Então, mole para nós, tranquilo pra cacete, viagem. Esse fluxo aqui
não existe. Beleza? Então tá. Esse fluxo magnético, ele é dado por uma equação, só que aí, velho, tem alguns livros que os caras colocam umas variações aí para facilitar a nossa vida. Olha que doido. Esse fluxo magnético, ele depende da quantidade de linhas, da intensidade do campo. É a mesma coisa você pegar lá a sua espirinha, esse anelzinho, pega o chuveiro e abre o chuveiro, um pouco. Vai ter um fluxo de água aqui. Abre mais o chuveiro, somente o fluxo de água. É a mesma coisa eu fazer essa porcaria aqui nesse negócio. Se eu colocar maior intensidade de campo, sei lá, um ímã mais forte aqui em cima ou aqui embaixo, você aumentou o fluxo magnético ali dentro. Certo? Qual é a diferença dessa espira para essa espira aqui? Tamanho, a área dela. Então o fluxo depende da área. Aí, bicho, deixa eu falar a variação. Que louco. B vezes área. Só que depende da inclinação da criança, né, velho? É aí que eu te falei que tem duas possíveis equações. Uma vem em função de seno de θ, uma vem em função do cosseno de θ. Eu sei que tem nego que deve estar assim. Só vi uma, professor, só existe uma. Tá, velho, uma é bem técnica e uma é facilitando a sua vida. Ô, bicho, olha que louco, velho. Uns negocinhos que eu falo, você não precisa ficar decorando qual que é cada caso, não. Você tem que entender o que é um seno de um ângulo, o que é o cosseno, e os principais seno e cosseno quais são? 0, 30, 45, 60, 90, 180. Aqui tem uma tabelinha, o professor de matemática deve ter te mostrado isso várias vezes. E eu já falei isso aqui, né, velho? Aquelas equações BQV seno θ e Bill seno θ. Olha que louco. Quantos graus você está vendo essa espira, essa aqui fazendo com o campo? Então você tem um campo descendo e essa espira desse jeito. Eles não estão 90 graus entre si? Ótimo. Agora, quantos graus você está vendo esse aqui? Esse cara. Ela está em pé. O campo está assim. Ou você pode falar que esse ângulo aqui entre eles é 0, ou que o ângulo é 180. Certo? Então, quando você tem um ângulo 0 ou um ângulo 180 graus, entre a espira e o campo, não vai passar fluxo nela, né? Então esse fluxo 0. Então, se eu estiver pensando em seno do ângulo, em que seno de 0 e seno de 180 valem 0, eu estou falando que esse ângulo aqui, olha, é o ângulo entre a espira e a linha do campo. Beleza? Agora, que é o que vem mais tecnicamente falando, que é a maneira mais técnica, que se você for fazer engenharias por aí, você vai mexer muito com esse negócio. Você não tem um ângulo, engenharia, qualquer curso de exatos, você não tem um ângulo entre a superfície e o material. Geralmente você tem um ângulo de um ponto de referência. E essa linha de referência aqui é uma linha imaginária que faz 90 graus com a superfície. Como é que é o nome daquela linha imaginária que faz 90 graus com a superfície? Como é que é o nome daquela linha? Normal. Aqui estaria a normal. E aqui, irmão, estaria a normal. No seu curso superior, nos cálculos, nas físicas, eles não mexem muito em relação à superfície e a linha de campo. Eles pegam uma referência normal. Quantos graus que é a normal está fazendo com esse cara? 90. Zerou o fluxo aqui, né, velho? Se zerou o fluxo, o cosseno de 90 que é 0. Então, quando a gente usa esse camarada aqui, ó, eu estou falando do ângulo entre a normal da espira e o campo magnético. Beleza. Chatice, né, velho? Que negócio que eu falo, às vezes as equações que eu mostrando que o trem é difícil pra caramba. Tava tudo muito bonito quando era só teoria, não tava? Agora só para fechar essa parte, porque essa parte é importante para a gente entender o próximo negócio. Essa unidade de medida de campo, de fluxo magnético aqui, cuidado, não é Tesla não. Tesla é de campo magnético. Campo magnético, área, campo magnético, área. Isso aqui
em Weber. W. Weber. W. Tá claro aqui para nós? Beleza. Só que aí, velho, pouco se fala de questão de fluxo magnético. O fluxo magnético e essa equação nojenta, ele é utilizado para essa parte aqui, que muita gente tem medo. E eu vou te falar que não tem que ter medo dessa parte, tá? Na semana que vem que nós vamos viajar um cadinho mais. Aqui é sem graça, velho. Você vai entender por como que chega luz elétrica, não, energia elétrica na sua casa, e na sua casa a corrente elétrica, ela é alternada. Como assim corrente elétrica alternada, velho? O que é corrente contínua? Você pega uma pilha, a corrente é sempre no mesmo sentido. Na brincadeira aqui da sua casa, essa corrente inverte a polaridade dela. Hora ela está chegando, hora ela está saindo. Pessoal, mas quando você inverte, chega um momento tem que ser zero, não tem não? Tem, velho. É aí que é a coisa mais linda do universo. Igual quando você pega o objeto e joga para cima. Ele tem velocidade positiva, depois velocidade negativa. Qualquer número que fica positivo depois negativo, ou vice-versa, você pode falar que você quer velocidade negativa ou positiva na descida. Todo número que inverte o sinal, filho, em algum instante ele passa pelo ponto zero. Não é à toa que quando você joga essa merda para cima aqui, no ponto mais alto a velocidade é zero. Você joga o objeto no chão, a hora que ele quica no chão, nesse instante a velocidade é zero, na parede, o que for. Então, doidinho, se a sua corrente elétrica ela é alternada, hora ela tem um sentido positivo, hora um sentido negativo, chega um instante que o valor dela é zero. Só que ela não chega, por exemplo, chutando, hein? 2 amperes, 0, 2 amperes, menos 2 amperes. Não, ela é 2 amperes, 1,9, 1,8, 1,7, 1,6, 0, 0,1, 0,2, 0,3 no negativo, até chegar a menos 2. É igual essa bosta. Se joga o objeto para cima, ele sai com velocidade 30. Ele não pula para a velocidade 20, né? A gravidade desce, né? Não? Ele vai de 30, 29, 28, 27, 26. Só que entre o 27 e o 26 tem o 26,9 e aí vai. Pessoal, mas se a corrente é zero, era para apagar tudo. Só que, da mesma maneira que ele passa pela velocidade zero, é um instante que a gente não pode considerar que o objeto para, essa corrente elétrica que chega na sua casa também, ela só passa pelo valor zero. Ela não fica no valor zero, um valor considerável. Pessoal, mas então quer dizer que num instante não tem corrente na minha casa? A lâmpada da sua casa está piscando. Professor, seu nariz, eu estou vendo ela acesa o tempo todo, professor. Está piscando. Só que você pode olhar quando você compra uma lâmpada, você dá 60 Hz. Ela inverte a polaridade 60 vezes por segundo. Então ela vai piscar 120 vezes por segundo. O senhor não consegue acompanhar isso não, irmão. Você vai entender por que essa corrente alternada que vem lá da usina hidrelétrica. Bicho, isso é graças ao nosso amigo Faraday. Graças ao Michael Faraday, tem corrente elétrica na sua casa chegando. Se não fosse ele, talvez alguns anos depois alguém ia descobrir isso. Então, nas suas orações aí no final do dia, quando você for agradecer pelo seu dia, etc, 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 agradeça ao Pai do Céu pela existência desse cara aqui, tá? Senão ia estar me vendo. Olha pra cá. O Faraday fez o seguinte experimento. O que está representado nessa parte aqui, ó? Eu não me preocupei em fazer o desenho limitando aqui, não, mas já está aqui representado. Uma porrada de linha de campo entrando ali. Então o campo magnético entrando nessa bosta. Sacou? Então, tem uma região bem limitada, que é essa aqui, que tem campo. O nosso amigo louco, Faraday, ele pegou uma espira retangular, você vai entender por que eu estou usando a retangular, porque tem uma equaçãozinha chata, que precisaria ser retangular, poderia ser esse oval aqui. Ele pegou essa espira aí, atravessou essa espira nesse campo. Atravessou a espira nesse campo. Tá, velho. Ó que lindo. Esse breguete. Fica aqui, fi. Fica aqui. Isso aí. Ó que gracinha. Vou pensar só para direcionar o movimento da criança. Ela indo com uma velocidade para lá. Beleza? Ele queria entender se tinha alguma... Ele já sacava que campo magnético gerava... Quer dizer, corrente elétrica gerava campo magnético. Aquela regra da mão direita, lembra? Só que queria saber se tinha alguma influência de campo magnético gerar corrente elétrica. Aí ele tá assim, velho, vou pegar essa espira e vou colocar aqui no campo. Só que ele percebeu umas coisas muito loucas, óbvio. Aqui fora
não rolou corrente elétrica. Aqui fora, não rolou corrente elétrica. E cada materialzinho desse aqui, eu não vou ficar desenhando tudo que tinha, senão vai sujar demais o desenho. Aí você não vai entender porra nenhuma mesmo, de tanta bagunça que ia ficar. Tinha um galvanômetro. Galvanômetro é um perímetro muito mais sensível que o normal. Ele consegue medir uma corrente muito pequenininha, coisa que às vezes um perímetro não consegue pegar. Velho, ele achou uma coisa linda. Aqui a corrente elétrica era diferente de zero. Aqui também rolou uma corrente elétrica. Aí vem as perguntas de prova, o tempo, bichas, as questões de leis de Faraday, as questões teóricas, essa parte, você pode pegar as teóricas de leis de Faraday, que eu vou te contar todas o que cobra. Aqui, todas assim, 99,999%. O Faraday, velho, você percebeu que aqui já está rolando um campo magnético dentro da espira, né? Aqui o campo magnético, o fluxo magnético na espira aqui é zero. Aqui o fluxo magnético na espira também é zero. Aqui já começa a rolar um fluxo magnético. Aqui ela já começa a perder o fluxo magnético. Como assim, professor, perder? Velho, o fluxo magnético na região é constante. Só que o tamanho da espira que está inserida no campo magnético vai mudando. Vai mudando aquele A daquela área. A área de espira no interior do campo magnético é quanto? Zero. A área da espira no interior do campo magnético é a área toda. O que está acontecendo com a área de espira no campo magnético aqui? Ficando cada vez maior. Ah, só. Então aqui o fluxo magnético está alterando. Se você pegar essa espira e movimentar ela aqui assim o tempo todo, você vai ver que o fluxo magnético na espira vai continuar a mesma coisa. Só se você começar a sair com ela. Ou começar a fazer o quê, filho? Entortar. Se você colocar assim, não tem fluxo magnético não, tá ligado? Igual qualquer coisa que nós discutimos ali. Ô bicho, então é sinal que aqui o fluxo é zero, fluxo vai aumentando, fluxo constante, fluxo diminuindo, você está tendo uma área da espira já fora do campo, fluxo zero. O Faraday tomou um susto. Ele já começou, no campo magnético gera corrente. Ele olhou o galvanômetro aqui, ó. Corrente era zero. Corrente era zero. Ou seja, quais são as situações em que aparece a corrente elétrica? Quando o fluxo é zero, quando o fluxo está aumentando, quando o fluxo está constante, quando o fluxo está diminuindo, ou quando o fluxo é zero? Quando apareceu a corrente? Quando você teve uma variação de fluxo magnético. Quando o fluxo estava aumentando ou quando o fluxo estava diminuindo. Bicho, a maioria das questões cobra isso. Que o Faraday, conta a historinha, que rachou a relação entre campo magnético gerando corrente. Aí pergunta, se para ter corrente tem que ter campo, se para ter corrente não tem que ter campo, se o campo tem que ser constante, ou se o campo tem que aumentar, ou se o campo tem que diminuir. Velho, ele tem que aumentar ou diminuir, variar. Tem uma questão do Enem que é a bicicletinha lá, tem um desenho da roda de trás da bicicletinha, que simplesmente fala que tem uma bobina nos ferrinhos da bike e um imãzinho rodando lá na roda da bicicleta. E fala que a luzinha fica piscando o tempo todo. Isso é o princípio da indução eletromagnética. Isso aqui é indução eletromagnética. Sacou? Você está induzindo o aparecimento de corrente. Vou colocar isso aqui para você. A indução eletromagnética se baseia em... Aí tá lá, velho. O fato de ter um campo magnético no circuito fechado. O fato de não ter um campo magnético no circuito fechado. O fio em atrito com o campo magnético. Atrito com o quê, demônio? Isso aqui é linha imaginária. Não é matéria para você ter atrito, não. Se deve ao fato de ter um campo magnético, e era a letra E, ter variação do campo magnético. Velho, era isso. Tem um monte de prova que coloca um desenho parecido com esse. Parecido. O cara vai colocar um círculo, um triângulo, um oval, um quadrado, linhas entrando, linhas saindo, e fala em qual dessas posições, 1, 2, 3, 4, 5, que aparece corrente elétrica. Velho, quando essa porra desse fluxo está variando. As questões de leis de Faraday são muito de boa. Muito. Agora, deixa eu apagar esse treco aqui, olha. Essa zona. E te contar uma coisa. Viaja aqui comigo. O Faraday, então, já percebeu que é brincadeira.
E ele formulou isso. O que significa formular isso? É que a bosta que eu sei que você adora, né, velho? Matemática enfiada aqui na física. Ou seja, olha como é que ele formalizou isso aqui. O que é isso? Variação do fluxo magnético. Vai criar, ele gera não de cara uma corrente elétrica. Os elétrons estão parados, eles vão começar a movimentar. Vai gerar uma força para movimentar o elétron, conhecido como força eletromotriz. Que é isso, professor? Uai, bicho, você não lembra de força eletromotriz lá no gerador, não? Aquele epsilon zero? Epsilon zero não, aquele epsilon. Ou ele parece o epsilon, ou parece φ, sem problema. E essa força eletromotriz vai vai criar uma corrente elétrica induzida. Induzida por quê? Eu induzi o movimento de elétrons devido a essa variação do fluxo magnético. Vou te contar uma loucura, que negócio fica bonito pra caralho, velho. Não é devido a uma diferença potencial, né, velho? Porque para ter corrente elétrica eu tenho que ter uma DDP, a gente discutiu isso em potencial, em circuito, discutimos pra caralho essa bosta. Então, esquece não. Isso aqui é força eletromotriz. Beleza. Aí, velho, de boa, olha que viagem. Se eu pego essa espira, de novo, meu fiozinho, e venho aqui com ela lentão, vai variar o fluxo. Se eu fizer isso aqui rapidão, o fluxo vai variar mais rápido. E aí, velho, quanto mais... A variação do fluxo não gera força eletromotriz que gera corrente. Então, se você variar esse fluxo com mais rapidez, ou seja, em menor intervalo de tempo, ou em maior velocidade, você vai ter uma força eletromotriz mais foda. Ou seja, a força eletromotriz, não vou ficar preocupado com o sinalzinho, frescura e o caralho que aparece livre, não, que isso não é da minha conta, você não tem que preocupar com isso, não. É a variação do fluxo magnético em função da variação do tempo. E essa força eletromotriz eu te contei. É igual aquela FEM que aparece lá em gerador e receptor. Isso aqui é volt, velho. Em volts. Tranquilinho para nós? Agora olha que doido. Olha que louco. Velho, vou te contar um outro negócio. Eu tenho essa brincadeira aqui, ó. Olha que graça. Você não precisa saber essa demonstração, não, falou? Só vou te contar para você sacar na hora da prova. Sei lá, você esqueceu a equação. Se demonstra num segundo. Olha aqui. Vou falar que essa minha espira tem uma distância D e essa largura ou essa altura que eu vou chamar de L. Tá? Olha que gracinha. A minha, vou fazer pequenininha aqui, é a equação que eu vou deixar grande. A minha força eletromotriz é a variação do fluxo pela variação do tempo. O fluxo, aliás, tira esse trem. Ponto e vírgula. Olha que, isso aqui é bonito devagarai. O fluxo é B vezes área vezes a função do ângulo. Só que como a minha espira está perpendicular ao campo magnético, independente se estiver pensando naquela primeira equação que depende da inclinação da espira, ou da normal, que é o cosseno, isso aqui vai dar 1. Beleza. Então reduz a B vezes A. Mas a pergunta é a seguinte: sabendo que o fluxo não é constante, o fluxo está variando, o que está mudando ali? A intensidade do campo ou a área da espira que entra no campo? É a área da espira que está entrando no campo, porque aqui, olha, essa área já está dentro do campo e aqui toda a área está dentro do campo. Sacou? Volta. Se está tendo variação do meu fluxo, isso é por conta de uma, o que, filho? Variação da área. Tá? Beleza. Repito. Pequenininho só para você ver o que vai rolar. Vai que na hora da prova você esquece.
No lugar do delta fluxo, eu vou colocar B vezes variação da área sobre a variação do tempo. Velho, olha isso aqui, bicho. Como é que você calcula a área desse retângulo? Área de retângulo. Como é que você calcula a área de retângulo? Base vezes altura. Só que a base que eu chamei de D de distância, vezes a altura que eu chamei de L. Volta, fica tonto não. Base vezes a altura. Na área não está variando? Volta aqui, fica tonto não. O que está variando à medida que eu entro nesse negócio aqui? Esse lado aqui que eu chamei de L ou esse lado que eu chamei de D? Esse aqui, né, velho? Porque à medida que você anda com esse cara pro lado de lá, maior vai ser esse tamanho D que está lá dentro, certo? A variação da área é por conta da variação da distância. Não se perde, não. Então, o que eu vou fazer com esse negócio aqui? Vou enfiar aqui, ó. Viagem. Olha que gracinha. Olha como é que fica. Força eletromotriz vai ser o campo, que eu não mexi em nada nele, vezes ΔA, que é ΔA? Variação de D, vezes o comprimento, vezes a variação do tempo. Não. Lembra que eu te falei que quanto menor o tempo, maior era a força eletromotriz induzida, logo maior a velocidade, a corrente? E falei que quanto maior a velocidade, maior também essa bosta? Velho, olha a beleza da física. Distância sobre tempo. Isso é velocidade. Então, no lugar de distância sobre tempo, eu vou colocar porra da velocidade. Força eletromotriz é o campo, vezes o comprimento desse negócio, vezes V. O que é esse V aqui, pelo amor de Deus? A velocidade. Essa equação, ela existe. Você, independente de fazer uma prova aberta ou fechada, você não precisa chegar nessa demonstração, não precisa, na equação demonstrando. Você simplesmente pega a força eletromotriz, é BLV. Igual eu te falei, quanto maior a velocidade, maior a força eletromotriz. Quanto menor o tempo, também maior a força eletromotriz. Você tem duas equações que representam isso. Só que eu repito, a maioria das equações de lei de Faraday se resume. Quando que aparece a corrente? Quando se tem a variação do fluxo magnético. Agora vem a parte mais bonita da aula que eu te falei que você vai entender. Aí nós vamos fechar a aula agora. Isso é lindo. Lindo, maravilhoso. O Faraday percebeu que essa corrente estava nesse sentido e percebeu que aquela corrente lá, quando esse Zé Mané saía, estava nesse sentido. Aí ele pensou, por quê que essas correntes estão em sentidos opostos? Sabia, não? Faraday acaba aqui na sua vida. Aí vem um sujeito chamado Lenz. O Lenz virou e falou por que essa corrente é invertida. Ele explicou o que acontece para essa corrente ficar invertida. Na semana que vem eu vou te contar. Mentira. Eu vou te contar daqui a pouco por que ela é invertida. Calma, velho. Vou te contar por que ela é invertida daqui a pouco, usando um trem muito escroto. Só que semana que vem eu vou te contar realmente o que o Lenz falou para provar isso. E uma aplicação que eu te falei no início da aula. Por que essa lâmpada aqui, ela está piscando o tempo todo e você não sabe. Olha que foda, velho. Isso aqui é bonito pra caralho. Olha que doido. Deixa eu apagar o rabisco. Olha que doido, velho. Isso aqui eu acho um dos trem mais lindos que existe no mundo. Ai, velho, essa coisa, esse fio condutor aqui, assim como qualquer fio condutor, ele está lotado de eletrim, não tá? Você lembra da regra do tapa, velho? Bicho, eu empolgo aqui, falou foi mal. Foi mal, mas eu vou empolgar. Você está mandando essa merda para lá. Esse elétron está viajando para lá com uma certa velocidade, esse aqui está viajando para lá com uma certa velocidade. Junto com essa espira.
Pensa nesse elétron quando ele está aqui, sofrendo uma velocidade, andando para lá com uma velocidade. Esse elétron ainda não está dentro do meu campo magnético, só que esse safado já está. Uma carga dentro de um campo magnético que está entrando, essa carga está sofrendo uma força, uma velocidade para lá, ela é negativa, ela sofre uma força para baixo. Então, todos os elétrons que estão nesse fio vão começar a descer, gerando uma corrente real nesse sentido. Se a corrente é real nesse sentido, a gente sempre usa corrente o quê? Volta a mão aqui, ó, convencional. Por isso essa corrente ficava desse jeito. Só que isso não foi o Faraday, não. Isso foi o Lenz, calma. Vamos lá no último. Esse elétron indo para lá. Esse elétron ali para lá. Qual dos dois está no interior do campo? Esse ou esse? Esse aqui? Esse aqui já está fora. Então acabou a força magnética nesse viado aqui. Olha aqui. Esse elétron, campo entrando, velocidade para lá, estava com as costas na mão. Todos os elétrons desse pedaço de fio vão descer. Então os elétrons vão começar a fazer esse movimento. Real. Então a corrente convencional está para cá. Vou ver se aqui é bonito pra caralho. Vocês não achei nada de graça, só um bunda de peru. Agora, por que aqui não tem corrente? É o mais bonito do mundo. Perenel, força magnética para baixo. Todos os elétrons aqui têm que descer. Perenel, força para baixo. Todos os elétrons aqui tendem a descer. Imagina esse eletrinho que está aqui embaixo. Ele sofre uma força para lá e uma força para cá. Força resultante dele vai ficar quanto, filho? Zero, ele vai ficar parado. Então não tem movimento de elétron, não tem corrente elétrica, quando o fluxo é constante. Véi, isso é lindo! Isso é chique pra caralho! Bug no sei pra você entender por que essa porra é oposta. Você já entendeu, só que quem falou isso tudo não foi o Faraday. O Lenz, na semana que vem, eu vou te mostrar por que quando... Mentira. Vou te mostrar, não. Você já entendeu porque quando o fluxo aumenta a corrente no sentido, quando o fluxo diminui no sentido oposto. Só que nós vamos mexer com a lei de Lenz que aparece em prova. Aí veio a questão do Enem do ano passado, que a galera, ó, tomou ferro e acharam a questão muito difícil. De fato, não é a coisa mais fácil do mundo. As questões de Faraday são tranquilas, que eu te falei o que cobra. Ô bicho, aí você vai entender o que acontece. Lembrando, tem questões que fazem o seguinte. A variação do fluxo magnético gera corrente elétrica induzida em uma espira. Isso é lei de Ampere, Volt, Faraday, Lenz ou Newton. Variação do fluxo gera corrente? Faraday. Se a questão falar para onde está o sentido da corrente, é quem? Lenz. A gente associa muito Faraday com Lenz e erra, velho. Só fica esperto. Variação gera corrente? Faraday. Falou o sentido da corrente? Foi o Lenz. Agora, para fechar e você entender, bicho. Como que chega a luz na sua casa? Nesse pedacinho aqui, apagar, você tá ligado, depois você faz essa cópia toda, treina em casa, você tem um vídeo, pausa, volta e etc. Véi, por que na sua casa a corrente é alternada? Isso aqui é lindo, isso aqui é maravilhoso, olha aqui do caralho. Imagina que eu tenho aqui um imã, como se fosse um lado norte aqui, um rabisco feio aqui, ó, e um lado sul. Você vai ter um campo magnético uniforme, do norte para o sul, certo? Véi, imagina uma espira aqui assim, ó. Desse jeito. O que você me diz sobre o fluxo nela? Máximo. Se eu fizer isso aqui, quanto que é o fluxo nela? Zero. Só de máximo. Para zero ele vai diminuindo. Se esse negócio ficar girando, ele vai o quê? Aumentando. Vai chegar no máximo. O que vai acontecer? Vai diminuir até chegar no zero. Vai aumentar, chegar no máximo. Então, hora o fluxo aumenta, hora o fluxo diminui. De acordo ali com o experimento do Faraday, hora que o fluxo aumenta, a corrente é no sentido, hora que ele diminui, ela é no sentido o quê? Oposto. Querido professor, o que isso tem a ver com a corrente elétrica na minha casa?
Já viu usina hidrelétrica já? Aquela queda d'água bonita, que aquela queda d'água gera eletricidade? Não! Aquela água que você está vendo caindo lá, filho, não está gerando porra nenhuma, aquilo ali é o fluxo do rio, velho. A água que entra naquela usina que você não vê que vai gerar corrente, ó que louco, a água cai, a energia potencial se transforma em cinética, vai bater numa porrada de pá, essas pás estão conectadas numa cacetada de espira. Uma cacetada de espira que vai girar uma alavanca. Essa espira começa a rodar, rodar. Mas não vai rodar nessa lerdeza que eu estou girando. Ela vai girar pra cacete. Vai rodar muito, com a velocidade que a água está batendo nela devido àquela queda. Quando ela começa a rodar pra caralho, campo aumenta, campo diminui, campo aumenta, campo diminui, corrente para um lado, corrente para o outro, corrente para um lado, corrente para o outro. Pega um monte de fio, liga nessa desgraça e manda para sua casa, por isso que a corrente fica alternada o tempo todo. Ela vai aumentando e diminuindo de acordo com o Faraday. Então, quando você for rezar hoje à noite, obrigado, Senhor, pelo meu dia, pelo meu alimento, pelo meu pai, pela minha mãe e pela existência do Faraday. Senão, não teria luz aqui na minha casa para ver as aulas do percurso educacional, beleza? Então, meu filho, semana que vem, lei de Lenz, fazer alguns exemplos e por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de vocês, juízo, e até semana que vem, se Deus quiser.